Tudo bem? Seguindo nossa série de aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. Essa é uma série de aulas facilitadoras que nós estamos fazendo sobre o livro que eu vou colocar aí na sua tela. O livro é Novas Essências do Pensamento de Unificação. E como eu sempre faço em todas as aulas, né, para você ter acesso ao livro, fazer download, ler ele online, enfim, tá aí na sua tela, né, o link onde você pode localizar o livro, é o www.unificacionista.com. Também está aí na sua tela o QR Code, que vai permitir que você facilmente possa acessar o site. E ali eu já vou dando as dicas, né? Você vai acessar o site, ali no menu, logo à direita, no canto superior direito da sua tela, você tem um menu e você vai descer ali, tem vários itens nesse menu, mas assim, para você acessar o livro, você acessa literatura, e ali, né, descendo, são vários livros, são 60 e tantos livros disponíveis, mais o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Tá ali, você rola a tela e vai localizar o livro. Clica na imagem, você vai poder abrir o livro no site, ou então ali você também tem a opção de fazer o download no seu celular, no seu tablet, no seu laptop. Pode manusear ele no site? Sim, mas eu sempre sugiro, né? Tá ali, é grátis, faz o download, tenha ele em mãos para você, sempre que sentir vontade, sentir interesse, poder realmente acessar e voltar a ele, né? Como eu sempre menciono, essas aulas facilitadoras que fazemos aqui são trechos que eu vou trazendo do livro, são as ideias principais que, no meu entendimento, vão permitir que você tenha uma compreensão sobre cada tema, sobre cada assunto que nós estamos abordando detalhada e minuciosamente nessas aulas facilitadoras, mas também não estamos abordando todo o livro, né? Vou trazendo as ideias principais que vão permitir que você tenha uma compreensão, um entendimento, as ideias facilitadas, os pontos principais, né? Como diz na gíria, o pulo do gato de cada sessão, de cada capítulo, de cada tema abordado, e depois, é lógico, né? Tendo o livro em mãos, você pode depois se debruçar sobre ele, estudar mais aprofundadamente e melhorar, aprimorar, desenvolver as ideias contidas nesse livro, Novas Essências do Pensamento de Unificação, com o que nós denominamos pensamento de unificação, ok? E aí nós estamos agora iniciando o 6º capítulo, né? Nesta aula facilitadora, nós vamos aqui fazer uma introdução sobre as ideias principais, levantar aí alguns questionamentos, fazer algumas reflexões, enfim, preparar aquele cenário básico que eu sempre fiz aí ao longo dos últimos capítulos, pelo menos, né? Que são importantes, né, para a gente fazer algumas reflexões, levantar alguns questionamentos e em torno do qual ou sobre o qual, seguindo adiante, nós vamos depois aprofundar e detalhar. Então, vamos esgotar esse capítulo nessa aula facilitadora? Também não, né? Vão ser algumas aulas e a gente vai fazendo com calma, trazendo as ideias principais, fazendo as reflexões relevantes que vão permitir que o nosso entendimento se torne cada vez mais fundamentado, alicerçado, bem argumentado, enfim, né? Para que você tenha um aproveitamento melhor, ok? Então, se você está com o livro em mão, já vai folheando aí, vamos entrar lá no 6º capítulo, então, com o título, como está aí na sua tela, Ética, ok? E aí, como eu sempre menciono também, caderno e caneta à mão, porque eu vou dando aqui algumas dicas, fazendo alguns referenciais, apontando ali alguns pontos importantes que depois você pode reassistir essa aula, ou então, pegando o livro em mãos e estudando esse tema específico, você vai pegar essas ideias e vai localizar no texto, vai ler todo o conjunto ali de ideias e argumentações que o livro tem para favorecer, para facilitar, para melhorar, para aprimorar o entendimento e a compreensão desse conteúdo. Beleza? Preparado? Vamos iniciar essa aula então? Então vamos lá. Seguindo aí, vou avançar para a próxima tela, onde a gente vai fazer algumas reflexões, alguns trechos que eu trouxe do livro. Podemos observar o rápido desaparecimento de qualquer senso de consciência, moral e ética. Parágrafo fantástico, né? Já vou fazer aqui já de cara no primeiro parágrafo, perdão, na primeira linha, um parênteses, né? Então é notório, é observável que a gente vê hoje no mundo atual, né? E isso a nível mundial, né? Nessa nossa época, estamos rapidamente observando esse desaparecimento, enfraquecimento, empobrecimento do senso de consciência moral e ética. São aspectos, aí entre parênteses novamente, moral e ética, são esses aspectos que hoje são
frequentemente falados, mencionados, referenciados em todos os discursos, em todas as áreas da existência humana, do aspecto da cultura humana, mas que tem uma conceituação muito pobre, muito rasa, e por conseguinte, o seu enfraquecimento, seu empobrecimento, ou como diz aí o texto, né, o desaparecimento desse senso de consciência sobre moral e ética é notoriamente observável no mundo atual. Seguindo ali, então, ao mesmo tempo, as formas de pensamento antissociais estão aumentando rapidamente, né? Como resultado desse enfraquecimento dos aspectos moral e ética, a gente tem aí como resultado quase que sine qua non dessa situação o surgimento dessas formas de pensamento bastante antissociais. Agora está se tornando bastante comum que as pessoas pensem que são livres para fazer o que quer que desejam. E, como resultado, muitos tipos de crimes sociais são cometidos repetidamente e a ordem social se torna caótica e a sociedade entra em grande confusão. Eu fiz questão de grifar esse trechinho aí porque aqui já cabe algumas reflexões, né? Como eu mencionei, essa aula basicamente nós vamos fazer isso. Reflexões, ponderações, observações com as quais nós vamos depois desenvolver nas aulas seguintes, obviamente, né? Não nessa aula propriamente, mas nas próximas que virão na sequência, tentando melhorar e aprofundar o entendimento e a compreensão desses aspectos, moral e ética, beleza? Então, quando ele fala ali, agora está se tornando bastante comum que as pessoas pensem que são livres para fazer o que querem ou o que desejam, a gente já falou alguma coisa sobre isso em aulas anteriores, especificamente ali no capítulo 3, Natureza Humana Original, a teoria da natureza humana original, quando a gente questionou, falou, ponderou sobre liberdade e a questão ali de razão-lei, né? Como é que o ser humano tem que entender as leis que governam o universo e se adaptar a isso, então ele pode fazer realmente o que ele quer, ou existem parâmetros, existem balizadores que vão nortear, ou deveriam, né, nortear comportamentos, atitudes e ações. Mas, enfim, são reflexões, como eu falei, né? A gente vai esgotar e conceituar e dar as respostas todas aqui? Claro que não. Vamos, né, construir o cenário por enquanto. Então, vamos voltar ali. Uma causa subjacente dessa confusão social é o padrão humano de pensamento que está se tornando cada vez mais materialista. Então, a gente também já mencionou sobre isso, já falamos, principalmente lá no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, principalmente na última aulinha, quando a gente fala sobre o pensamento existencialista, ou seja, aquela conceituação dos grandes pensadores ao longo dos últimos séculos, principalmente os mais recentes, sobre o que seria o ser humano, né? Então, essa visão onde a gente tem desconsiderado, onde os pensadores têm desconsiderado a existência de uma mente inteligente por trás do processo, e que existe um processo e, por conseguinte, também um propósito definido nesse processo de existência dos seres, especificamente do ser humano. Então, hoje a gente vive uma realidade bastante materialista. E não se atém apenas a esse ou aquele pensamento, né? As pessoas tendem a rotular, dizendo, por exemplo, que socialistas, comunistas são única e exclusivamente materialistas, como se o sistema democrático e capitalista também não o fosse, né? Mas, enfim, eu não estou aqui para aprofundar essas reflexões, é só para a gente perder, né, o hábito, ou pelo menos abandonar ele momentaneamente, o hábito de rotular tempestivamente, sem aprofundamentos de reflexão que embase essas rotulações ou essas definições, tá bom? Mas é só um outro parênteses, uma outra reflexão. Então, essa questão materialista é uma das causas subjacentes dessa confusão social na qual a sociedade humana está imersa atualmente. E a outra causa é o colapso de valores e normas tradicionais de comportamento ético. Então, aqui, mais um parênteses, eu vou abrir, né, parar um pouquinho a leitura, porque no quarto capítulo aí do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, a gente fez várias aulas sobre axiologia, ou seja, sobre uma teoria de valor. E lá a gente falou exatamente sobre isso, né? Se você assistiu aquelas aulas, não assistiu e não lembra, estão lá disponíveis. Basicamente, a gente fala sobre essa situação caótica, ou seja, esse momento de colapso dos valores tradicionais, essas normas de comportamento, regulamentos que nós normalmente definimos como ética, a gente vai falar mais aprofundadamente nas próximas aulas, né? Mas basicamente, então, tá aí, né? Grifei aquela dica, estou dando tempo hábil para você anotar no seu caderno aí, né? Esses dois aspectos são fundamentais você observar. A gente vai recorrer e vai voltar a eles, né, ao longo das aulas que virão, tá? Então, a questão do pensamento premente aí mais
tendente ao materialismo e essa situação de decadência, o declínio sobre os valores que vão nortear comportamentos e atitudes, enfim, né? Então, basicamente, a fim de liberar a sociedade deste caos e restabelecer a ordem correta da sociedade, uma nova perspectiva sobre ética deve ser apresentada. E é o que nós pretendemos fazer aqui ao longo de todas essas aulas que vamos fazer sobre esse 6º capítulo, ética. Avançando aí, a fim de preparar para uma futura sociedade ética, um novo pensamento sobre ética é requerido. Um parênteses aqui. A gente já falou sobre isso, especificamente ali no 4º capítulo, sobre axiologia, onde a gente fez várias análises, reflexões, elucubrações sobre uma sociedade futura, ideal. Ou aqui, aproveitando o tema do capítulo que nós estamos estudando, uma sociedade futura ética, uma sociedade ideal, onde os relacionamentos serão adequados, onde o ser humano, compreendendo, entendendo a sua própria natureza, por conseguinte, vai se tornar cada vez mais apto para interagir, criar relacionamentos. Falamos bastante sobre isso também no último capítulo que nós encerramos aí, né? Esse capítulo falando sobre teoria da educação, especificamente ali na segunda nuance, no segundo aspecto ali da teoria da educação, da filosofia da educação, do pensamento da educação, quando falamos sobre teoria da norma, né, falando exatamente sobre os relacionamentos, mas enfim, é importante a gente observar essa situação de que nós precisamos, nós demandamos, ao analisarmos e propormos uma sociedade futura ideal, ou uma sociedade, como a gente está tratando aí, uma sociedade futura ética, entender claramente, né, que tipo de sociedade é essa, para qual sociedade ética, entre aspas, aí que a gente pretende caminhar, ou a gente gostaria que o mundo, a humanidade caminhasse. Então, sociedade ética que virá, que todos nós almejamos, os valores de verdade, bem e beleza serão realizados, centrados no amor de Deus. Esse grifo é fundamental, anota. Eu vou voltar a ele mais adiante. Eu preparei ali um conjunto de gráficos que vai permitir você compreender, entender a que se propõe o livro, inclusive essa própria sistemática, essa própria ordem, esse ordenamento dos capítulos, porque que no 5º capítulo tratamos sobre teoria da educação, agora estamos tratando sobre ética e os capítulos que virão. Mas enfim, é só um parênteses brevezinho que eu vou detalhar um pouco mais adiante nessa aula de hoje, tá bom? Então será um mundo de amor eterno, onde verdade, arte e ética estão unidos em harmonia. Assim, a sociedade futura será uma sociedade artística e ética, tal como também, obviamente, uma sociedade verdadeira. Uma sociedade ética é uma sociedade na qual pessoas boas, aquelas que praticam o bem, vivem e viverão. Eu grifei porque é um conceito genérico, né? Se você pensar, analisar, refletir, ponderar sobre o que a gente acabou de afirmar aqui, que está grifado aí, que eu espero que você anote no seu caderno, é genérico. Por quê? Veja só, uma sociedade ética é uma sociedade na qual pessoas boas, aquelas que praticam o bem, vivem. Agora vem uma série de questionamentos, né? Deve vir, obviamente, vários questionamentos. Eu, pelo menos, quando li esse trecho aí, eu fiquei assim pensando, mas pera lá, o que realmente é uma sociedade ética? E se essa sociedade ética ela é composta, né, por pessoas boas que praticam o bem, o que é o bem? Ou seja, o que são essas pessoas boas? Como são pessoas boas? O que é o bem? Porque, de forma geral, quando a gente fala sobre ser bom, né, todo mundo tem o seu autoconceito de que é bom, que essa pessoa, que eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu pratico bem. Ou, pelo menos, eu procuro não fazer o mal, né? Isso já, em muitas concepções, dá à pessoa aquela ideia de que, pelo fato dela não fazer o mal, ela por si só já é boa, né? Enfim, são algumas reflexões, são alguns questionamentos que eu quero induzir e conduzir você a ter aí ao assistir essa aula, tá bom? Então veja só, é uma afirmação bastante genérica. E nós vamos parar por aqui? Vamos deixar ela do jeito que está? Claro que não. Esta aula, mais especificamente as aulas que virão, nós vamos aprofundar, detalhar e ir a fundo aí nesses questionamentos. Sociedade ética, pessoa boa, praticar o bem. O que realmente nós precisamos entender, compreender, conceituar claramente
Porque sem o entendimento não tem como praticar. Como eu posso realmente praticar uma coisa que eu não tenho muito claro, né? Não tenho ideias claras sobre isso, tenho ideias muito genéricas, como é a própria afirmação que eu mencionei, né? Mas enfim, mais algumas reflexões, tá bom? Então, a fim de realizar tal sociedade onde o bem é praticado, uma nova teoria sobre ética deve ser colocada, mas, fundamentalmente, é necessário estabelecer um novo sistema de pensamento, a partir do qual uma nova perspectiva de ética, capaz de corrigir os defeitos da ética tradicional e realizar uma nova vida ética, possa ser formulado. Então, presta atenção nisso que eu grifei aí, um novo sistema de pensamento. Por que é que o pensamento de unificação afirma isso, que nós precisamos, a fim de estabelecer uma sociedade futura ética, nós precisamos estabelecer um novo sistema de pensamento. Porque basicamente, né, nós vamos fazer isso com calma nas próximas aulas, mas nós vamos chegar à conclusão, e o pensamento de unificação vai argumentar muito profundamente sobre isso, que as ideias, os conceitos, as concepções, o pensamento atual, ou vamos colocar tudo isso no plural, né? Porque não é um só, são várias concepções, vários conceitos, vários pensamentos de vários autores e pensadores diferentes sobre ética. Toda essa perspectiva, todas essas perspectivas precisam ser analisadas e observaremos que todas elas também são limitadas, imprecisas, superficiais. Por uma questão muito simples, eu já posso afirmar isso sem os argumentos que nas próximas aulas a gente vai fazer, mas eu já posso afirmar isso muito tranquilamente, sem medo algum. Por quê? Porque quando a gente estudou, por exemplo, no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, a gente argumentou bastante sobre isso, principalmente na última aula, quando a gente fala ali sobre os pensamentos existencialistas, ideias, conceitos, concepções, pensamentos de personalidades, de autores, de pensadores, de filósofos diferentes sobre o ser humano. E ali a gente pôde observar, e depois, por conseguinte, afirmar, que todos eles eram rasos, imprecisos, inexatos, porque desconsideraram aspectos que, ao longo da análise desse conteúdo do pensamento de unificação, a gente construiu solidamente, né? Falamos lá na teoria da imagem original, falamos sobre ontologia, especificamente no terceiro capítulo sobre teoria da natureza humana original, a gente detalhou isso muito profundamente, né? Então eu posso fazer essa afirmação tranquilamente aqui. É lógico que nas aulas que virão a gente vai voltar a esse tema e vamos construir argumentos e vamos confirmar e afirmar e realmente conceituar isso de forma definitiva, ok? Então é isso, vamos avançar aí para a próxima tela? Então, na sociedade ética que virá, todos os seres humanos viverão como irmãos e irmãs, centrando em Deus como o Pai da humanidade, e as pessoas amarão umas às outras, centrando no amor de Deus. Nessa sociedade, é a ética que fornecerá as orientações para as práticas do amor. Talvez eu tivesse que ter grifado esse trechinho aí, né? Porque eu acho que é um conceito bastante interessante. Olha só, nessa sociedade, né, a sociedade ética, é a ética que vai se tornar o centro da harmonia entre o mundo físico e o mundo espiritual. Essa sociedade ética que virá se ampliará não somente a esse mundo terreno, mas também ao mundo espiritual. Ou seja, né, como está ali no trecho anterior, a ética vai fornecer as orientações para a prática do amor. É um conceito interessante, porque nas primeiras aulas, quando estudamos, por exemplo, lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, falando sobre Deus, nós enfatizamos bastante, fizemos uma aula específica sobre coração e amor, tentando ali conceituar, explicar, definir esse aspecto. Mas um dos pontos mais importantes que eu lembro que a gente afirma, que o livro afirma, que o pensamento de unificação afirma, é que o coração, e por conseguinte, o amor, que amor, aqui um parênteses, amor verdadeiro, aquele que vive para o benefício dos outros. Fechei o parênteses, então. Esse amor é a base, é o cerne, é o núcleo central de todas as ações, atitudes, reações, sentimentos, emoções de Deus. E depois, também lá no terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, a gente replicou isso afirmando tudo isso também acerca do ser humano. Beleza? Só que aí a dica né? Eu não grifei, mas talvez tivesse grifado, ficaria uma boa anotação. Anota aí, então. Nessa sociedade, é a ética que vai fornecer as orientações para a prática do amor. Então, a ética é esse roteiro,
A importância desse capítulo é exatamente isso. A gente vai mostrar que a ética é esse roteiro, é esse parâmetro que vai conduzir as práticas desse amor verdadeiro, esse amor que vive para o benefício dos outros. Seguindo ali, deste modo, as normas apresentadas por essa nova teoria sobre ética devem ser capazes de resolver não somente a confusão deste mundo terreno, mas também a confusão do mundo espiritual. Esta teoria de ética da unificação foi formulada a fim de desempenhar esse papel. Então, aqui está, né, toda essa argumentação que a gente fez até esta tela foi exatamente com esse objetivo, fazer essa afirmação, essa teoria, essa concepção, essa ideia, esse pensamento de ética que o pensamento de unificação traz, tem exatamente esse objetivo, formular, né, essa teoria com o objetivo de resolver todos esses problemas, todas essas deficiências e, por conseguinte, as sequelas disso para a prática do amor, para o desenvolvimento e aprimoramento do ser humano nas suas relações. Beleza? Mas enfim, né? Aqui são algumas reflexões, são algumas ponderações que eu trouxe do livro, que eu procurei fazer aqui até esse momento, para conduzir você a compreender, entender a importância do tema desse capítulo, tratando sobre ética à luz do pensamento de unificação. Beleza? Espero que tenha sido eficiente nesse propósito aí de construir essa argumentação com você. E aí, agora com essa tela, você já deve estar habituado a todo esse conjunto de imagens aí, desse gráfico que eu venho construindo ao longo de várias aulas, porque a gente foi em todos os capítulos anteriores usando essa estrutura, e é uma estrutura bem sucinta, né? Eu gosto de usar esse esquema para você lembrar de tudo aquilo que a gente já falou, e principalmente para conseguir situar você em que ponto desse conjunto todo aí se encontra ética. Mas espera lá, por que o pensamento de unificação, tal como a gente fez lá no capítulo anterior, teoria da educação, e no capítulo anterior à teoria da educação, a axiologia, aonde exatamente a gente está se debruçando, em que ponto realmente dessa estrutura toda em Deus e também do ser humano, a gente está se debruçando. Então, só a título de lembrança, né, eu vou dar uma circundada aí na tela para ajudar você. Então, veja bem, aqui nós falamos sobre Deus, né, aquela estrutura dual de função e forma, falando sobre caráter divino, imagem divina. Já fizemos as aulas específicas, seja lá na imagem divina, na imagem original, falando sobre Deus, falamos sobre coração, logos e criatividade, e depois falando sobre imagem divina, nós falamos sobre os atributos Sun San e Hyun San. Beleza? Depois nós também mencionamos sobre Sun San e Hyun San tendo as características duais de Yang e Yin, mas aonde eu quero focar, por isso que eu estou deixando por último, né, apesar que na ordem do estudo aí a gente colocou ali antes, né, é exatamente nas características de Sun San interno e Hyun San interno. Só lembrança, tá? Não vou fazer toda essa aula de novo para essa não ficar muito extensa. Mas basicamente nós falamos lá na teoria da imagem original e também no terceiro capítulo, teoria da natureza humana original, nós falamos que o Sun San de Deus e do ser humano é constituído de Sun San interno e Hyun San interno. E aí a gente estudou também, né, dizendo que Sun San interno tem as faculdades de intelecto, emoção e vontade. Perdão, né, deixa eu corrigir aqui. Intelecto, vontade e emoção, e o Hyun San interno, os aspectos de ideias, conceitos, leis e princípios. A gente falou bastante sobre isso, não vou voltar toda aquela argumentação e explicação para essa aulinha não ficar muito extensa. Mas o que me cabe aqui agora, usando esse gráfico, e é aqui que vem o ponto mais importante, é que quando nós encerramos os 3 capítulos lá, teoria da imagem original, falando sobre Deus, ontologia, uma teoria do ser, aplicando todos os atributos de Deus nos demais seres existentes. E depois, no terceiro capítulo, falando sobre teoria da natureza humana original, a gente mostrou ali no próximo capítulo, o capítulo seguinte, o 4º capítulo, nós começamos a discutir axiologia, tá lembrado? Uma teoria do valor. Foram várias aulinhas facilitadoras ali tentando, né, facilitar aí a sua compreensão e entendimento. Mas aonde entra essa questão de axiologia ou valores dentro dessa estrutura aí? Basicamente entra aqui, dentro do Sun San interno, aonde nós temos intelecto, vontade e emoção. E essas faculdades buscam, respectivamente, determinados e específicos valores a cada uma destas faculdades. Então, vamos lá.
Quais são esses valores? Basicamente o intelecto, e a gente mencionou algo de forma sucinta lá. Na imagem original e na teoria da natureza humana original, nós falamos que intelecto busca verdade, vontade busca o bem e a emoção busca o belo ou a beleza. São esses os valores que são buscados por essas faculdades. E nós já falamos no 4º capítulo exatamente sobre axiologia. Por quê? Porque nós precisamos entender, à luz do pensamento de unificação, o que são valores. Valores verdadeiros. Valores que representam, que incorporam, que encarnam as características originais, ou seja, as características de Deus e também as características originais, prototipadas e planejadas para a natureza humana original. Beleza? Só que, aí o que acontece? Esses valores, para eles serem cultivados, no que diz respeito ao aspecto cultura, no aspecto humano, quando o ser humano busca a realização desses valores, na estrutura social, na estrutura da cultura humana, vão surgir determinados aspectos, características que vão atuar, trabalhar no desenvolvimento desses valores. Basicamente, com relação a eles, são o seguinte: para a busca do valor da verdade, o ser humano desenvolveu a estrutura da educação. Para o desenvolvimento do aspecto ou do valor do bem, o ser humano desenvolveu a estrutura da ética e moral. E para a busca da realização do valor da beleza ou valor do belo, as artes. E aí, só título de dica, tá? Essa dica sou eu que estou dando, tá? Eu montei esse gráfico com muito carinho, né, com muito capricho, pensando em ajudar você na sua compreensão de por que o livro Pensamento de Unificação está estruturado da forma que está. Estudamos o 1º capítulo Deus, o 2º capítulo Seres Existentes, o 3º capítulo Teoria da Natureza Humana Original, o 4º capítulo falando sobre axiologia, ou seja, os valores de verdade e beleza. E aí agora os capítulos que se sucedem são exatamente Teoria da Educação, fizemos as aulas anteriores, aí o 5º capítulo, quando falamos sobre a educação à luz da perspectiva do pensamento de unificação. Nesse capítulo agora, que estamos iniciando com essa aula sobre ética, nós vamos tratar exatamente com relação ao valor do bem. Ou seja, aquela afirmação que numa tela anterior aí eu mencionei ser bastante genérica, uma sociedade ética é aquela na qual vivem pessoas boas que praticam o bem. Como eu vou conceituar, afirmar que essa pessoa é boa ou não é boa, se ela pratica ou não pratica o bem? Compreendendo, entendendo, conceituando, definindo o que é ética, de forma clara, com os aspectos originais, tanto de Deus quanto do ser humano, original, na sua natureza humana original, prototipada por Deus. Beleza? E aí, é lógico, já estou dando dica, né? O próximo capítulo do livro, obviamente, a gente vai tratar sobre arte, ou uma teoria da arte, à luz do pensamento de unificação, tratando sobre o valor do belo, ou o valor da beleza buscado pelo aspecto emoção, aquela faculdade do nosso Sunsan interno. Beleza? Ficou claro? Então espero que esse gráfico aqui ajude, né, na sua compreensão, porque às vezes pode surgir, né, algumas dúvidas, né, algumas pessoas me mandaram perguntas aí no particular falando, né, poxa, mas por que agora temos que estudar ética? O que isso tem a ver aí, né? Falamos sobre coisas que parece relacionadas com religião. Não tem nada relacionado com religião. Lembra? Eu falei tanto sobre isso nas aulas anteriores. Por exemplo, no capítulo anterior, falando sobre teoria da educação, falei, não é a proposição do pensamento de unificação, apesar de falar sobre Deus, natureza humana original, e construir um ser humano que é alinhado com o coração de Deus e que tem relacionamentos de amor verdadeiro com os seus semelhantes a partir do modelo de uma família ideal, papapá. Mas, enfim, isso não passa, eu lembro que eu falei isso na aula sobre teoria da educação, não passa por uma educação denominacional. E o que a gente vai discutir aqui, e nas aulas que virão sobre esse capítulo sobre ética, também não passa por esse caminho de religião ou a defesa de alguma doutrina denominacional, não. Valores e comportamentos, regras de regulamentos de alguma doutrina religiosa, não. Regras e regulamentos, comportamentos, ética e moral, conceitos que precisam ser esclarecidos para o bom funcionamento da minha vida como ser humano individual, como também nas minhas relações com todas as pessoas que me rodeiam, em todos os escopos da vida social. Beleza? Mas aqui, enfim, é um parênteses grande, né, que eu abri aqui, trouxe esse gráfico,
pensando exatamente nessa contribuição pessoal minha, no que diz respeito à sua compreensão e o seu entendimento sobre a forma como o livro está dividido e por que a gente está tratando aí. Tratamos no capítulo anterior sobre teoria da educação, estamos iniciando agora esse 6º capítulo, teoria da ética, e na sequência, quando finalizarmos o estudo desse capítulo, depois das aulas que vêm aí na sequência, né, do capítulo sobre ética, a gente vai entrar no capítulo sobre teoria da arte. Beleza? Espero ter ajudado, contribuído, facilitado o seu entendimento. E é uma dica especial que eu preparei com muito carinho aí para ajudar na nossa compreensão, tá bom? Vamos avançar? Agora eu gostaria de, para a gente deixar aqui algumas ideias que vamos trabalhar nas aulas seguintes, trazer a base do princípio divino, do livro teológico do reverendo Dr. Samuel Moon, Exposição do Princípio Divino, a base lá naquele conteúdo teológico para a ética. A gente fez isso também falando sobre, no capítulo anterior, Teoria da Educação, as primeiras aulas, né, a gente falou bastante sobre o referencial, o paradigma nas ideias do princípio divino para o estabelecimento de toda aquela argumentação da teoria da educação à luz do pensamento e unificação. E nós vamos fazer da mesma forma, né, buscar lá no princípio divino a base, os argumentos, as premissas, as ideias que vão nortear o que nós vamos discutir aqui nessas aulas sobre ética. Beleza? Então vamos lá, os trechinhos que eu trouxe do livro aí para a gente argumentar. Então, basicamente, o pensamento e unificação diz o seguinte: no princípio divino, há 3 pontos fundamentais sobre os quais esta teoria de ética está estabelecida. Caderninho à mão, caneta, tá aí as dicas, né? Vai ficar anotado aí? Anota, tá? Tá grifado. Então, vamos lá. O primeiro é o amor verdadeiro de Deus. Parênteses. Uma aula inteira, lá no primeiro capítulo, teoria da imagem original, coração. E não tá todo o conteúdo? Não tá. Tem no livro também. Então, dica, né? Qual é a dica para a prova? Estuda, se debruça sobre o livro, volta a isso porque é fundamental, tá bom? Porque nós vamos usar esse referencial para construir aqui a teoria de ética do pensamento de unificação. Segundo, é a base de 4 posições familiar. Nós vamos voltar a esse modelo? Vamos, eu até trouxe, né? Lá na aula da base de 4 posições, eu usei esse esqueminha e eu trouxe ele novamente aqui para a gente falar, né? A estrutura tridimensional aí da base de 4 posições, né? A gente usou lá naquela aula sobre base de 4 posições e eu trouxe o esqueminha novamente para a gente falar um pouco sobre isso. E depois, quando a gente entrar propriamente no estudo de ética, a gente vai usar esse esquema novamente, né? Mas é só a título de referência, né? Base de 4 posições familiar. E aí o terceiro ponto é o propósito dos 3 objetos, né? Então vamos de novo ao gráfico, né? Nós também usamos essa mesma estrutura, né? Deixa eu colocar aqui para ficar bem visível para você, o propósito dos 3 objetos, né? Esse gráfico, esse triângulo aqui com uma posição aqui no centro, a gente já usou também no estudo lá da base de 4 posições, falando sobre finalidade tríplice objetiva que o princípio divino fala. Ou então é propósito dos 3 objetos, onde cada uma dessas posições da base de 4 posição se relaciona respectivamente com 3 posições, né? Cada uma delas vindo para essa posição que a gente vai tomar como referencial aqui, todas elas sempre vão ter 3 propósitos, 3 objetos com os quais vai se relacionar cada uma das posições, né? Mas é só título de lembrança, tá? Não vou voltar a essa aula novamente, não faz sentido para essa não ficar muito longa, né? Então, o primeiro ponto fundamental é o amor verdadeiro de Deus. Como sujeito do amor, Deus criou os seres humanos como seus parceiros, objeto de amor para que, depois que tenham se aperfeiçoado, eles pudessem herdar o coração e amor de Deus e praticar amor através de suas vidas diárias, né? Já falamos bastante sobre isso, teoria da natureza humana original. Falamos até mesmo aí na teoria da educação, quando a gente menciona e referencia ali como premissa as 3 grandes bênçãos de Deus, né? Mostrando não o aspecto religioso, denominacional, mas principalmente um aspecto de tridimensionalidade da existência humana, né? Um aspecto individual, um aspecto relacional entre seres humanos e um aspecto também relacional no exercício da criatividade e domínio com relação aos demais seres existentes. Beleza? O amor de Deus é a fonte dos valores de verdade, bem e beleza, portanto, o amor de Deus é a base, é a mesma base, é a principal base, é a única base para a teoria da educação, a teoria da ética e a teoria da arte, próximo capítulo, por isso que eu já botei ali no gráfico anterior, construí aquele gráfico para ajudar, para você entender que a gente vai estar falando do amor de Deus, mas não tem como, né? A gente sair fora lá do que a gente discutiu no capítulo anterior. Teoria da educação,
o que a gente vai discutir nesse capítulo aí, nas próximas aulas, teoria da arte, e no próximo capítulo, quando iniciarmos, teoria da arte, né? Então, só vamos falar agora de teoria da ética e depois teoria da arte. Então, as quais são teorias referentes à verdade, bem e beleza, respectivamente. Este é especialmente o caso com a teoria da ética. Assim, o amor verdadeiro de Deus é o fundamento básico para o estabelecimento de uma teoria da ética. Beleza? Show de bola? Vamos lá. O segundo ponto, então, fundamental é a base de 4 posições familiares. A fim de que o amor de Deus seja realizado perfeitamente, é necessário estabelecer a base de 4 posições familiar. De fato, o amor de Deus é manifestado através da base de 4 posições familiar de forma divisional, ou seja, como amor de pais, amor de esposo, esposa e amor de filhos. Visto a partir da perspectiva da posição de Deus, homem e mulher como pais, homem e mulher como esposo e esposa e filhos como seus parceiros objeto. Os pais são seus primeiros parceiros objeto, esposa e esposa são seu segundo parceiro e os filhos são seus terceiros parceiros objeto. Tomando aquele gráfico como referência, né? Só para lembrar aqui, né? Como eu coloquei agora há pouco aí, né? Tomando Deus como referencial, ele vai ter esses 3 parceiros objeto aí que vão definir essa estrutura aí, né? Fundamental para a gente desenvolver depois a teoria da ética a partir do ponto de vista ou a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Então, assim, o amor de pais, o amor de esposa, esposa e o amor de filhos são juntos chamados de amores dos 3 parceiros objeto. Assim, a teoria da ética da unificação trata com os relacionamentos globais de amor centrados na base de 4 posição familiar. A gente já mostrou alguma coisa no gráfico ali, mas enfim. O terceiro ponto fundamental é o propósito dos 3 objetos. Quando o homem e a mulher aperfeiçoados se tornam esposo e esposa e amam um ao outro, centrando no amor vertical de Deus, nascerão filhos que se assemelham a Deus. Nesse momento, uma base de 4 posições familiar, que consiste das 4 posições. Deus no centro, pai na posição subjetiva, na posição de esposo, mãe, né, na posição objetiva ou a posição de esposa, e os filhos ali na posição de resultado são estabelecidas, né? Essas 4 posições são estabelecidas. Sendo que os avós se colocam na posição de Deus também, a gente pode fazer essa substituição dentro dessa estrutura da base de 4 posições familiar. Então, uma base de 4 posições familiar também pode ser vista como consistindo de pai, mãe e filhos, centrados nos avós. Na base de 4 posições familiar, centrada nos avós, a pessoa em cada posição da base de 4 posições familiar tem, como já mencionado, 3 parceiros objeto. E a gente também já fez essa mesma referência, eu acho que mais especificamente lá no segundo capítulo. Eu lembro que a gente falando sobre ordem vertical e horizontal, quando falamos sobre ser conectado, né? Estou dando as dicas. Depois, se você não lembra, se assistiu essa aula, não está lembrado, ou não assistiu essa aula, então tá a dica, tá? Segundo capítulo, ontologia, uma teoria do ser, nós falamos sobre um ser conectado. E dentro de todo aquele contexto, falando sobre dar e receber, falando sobre sujeito, objeto, falando sobre a base quádrupla, a gente também falou sobre a ordem, um ordenamento que existe numa estrutura vertical e numa estrutura horizontal. A gente usou, por exemplo, lá na aulinha, eu lembro disso, falando sobre os astros, né, falando sobre os planetas, o Sol, as galáxias, enfim. Depois a gente replica muito exemplarmente e sucintamente, falando sobre os seres humanos, mostrando que também na família nós temos esse mesmo ordenamento vertical e horizontal. Tá bom? Mas aqui é só a título de lembrança. A gente vai esgotar esse assunto aqui? Não, até porque nós vamos recorrer, o livro recorre esses temas quando a gente seguir nas próximas aulas, tá? Mas enfim, é só para a gente já ir revendo e relembrando conceitos e ideias que a gente já discutiu em aulas anteriores. Ok? Beleza? Então vamos lá. Avançando aí então. Então, os avós têm o pai, a mãe e os filhos, ou na posição de avós como referência, os netos, né? Como seus parceiros objeto. O pai tem os avós, a mãe ou a esposa e os filhos como seus parceiros objeto. A mãe tem os seus avós, o pai e os filhos como seus parceiros objetos e assim por diante. Basicamente aquilo que eu mencionei usando essa estrutura como exemplo. Lembra? Cada uma dessas posições aqui da base de 4 posições, se eu tomar ele como referência, ele vai sempre ter 3 parceiros objetos, né? Então, basicamente, cada uma delas que eu colocar ali, ó, também vai fazer isso, né? E aí o que acontece é o que ele está dizendo aí, né? Todo esse texto aí, ele está basicamente explicando o que eu estou mostrando graficamente aqui. Cada uma das posições da posição de 4 posição, tendo
tem 3 parceiros objetos com os quais se relaciona. Cada um deles. Os avós, o pai, a mãe e os filhos. Né? É só você escolher qual é o seu referencial. Cada um deles terá, né, 3 parceiros objetos para se relacionar. Beleza? Melhora, né? Facilita um pouco aí, olhando graficamente, olhando esquematicamente, facilita o que está tudo em texto ali, né? Fica muito pesado às vezes, né? Para a gente tentar visualizar isso só lendo. Então eu gosto de usar bastante imagens e esquemas para ajudar. Espero que esteja ajudando, né? Assim, a pessoa em cada posição da base de 4 posições familiar encara 3 parceiros objetos. Para os seres humanos, o propósito para ser criado é cumprido dentro da família quando uma pessoa ama esses 3 parceiros objetos. Conceito fundamental, não grifei, né? Se ia ficar muito grifo, é muita coisa para anotar, né? Mas enfim, desculpa. Já que eu não grifei, eu vou ler de novo para dar tempo de você anotar, né? Eu achei interessante, olha. Para os seres humanos, o propósito para ser criado é cumprido. Se não fizer isso, não cumpre o seu propósito de criação, o seu propósito de existência. O motivo pelo qual Deus nos criou. O que ele precisa cumprir? Ele precisa cumprir dentro da família aquela ação onde ele precisa amar esses 3 parceiros objetos. Simples assim, né? 3 grandes bênçãos, lembra que a gente falou isso lá na primeira aulinha da teoria da educação? Crescer, multiplicar e dominar. Nossa, é um conceito, é uma ética religiosa. Não, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com educação denominacional. Basicamente é o aspecto tridimensional da existência humana. Beleza? Simples assim. Né? Portanto, o propósito de criação, ou o propósito para ser criado, pode ser entendido como o cumprimento do propósito desses 3 parceiros objetos. Quando uma pessoa, numa das posições, ama as pessoas nas outras 3 posições, ou esses 3 parceiros objetos de cada uma dessas posições, ou o propósito dos 3 objetos se torna realizado, ou seja, o cumprimento, a realização, a complementação, né, a conclusão do propósito de criação, ou o propósito para ser criado. Beleza? Show de bola? Por que nós estamos argumentando isso? Porque nós vamos usar esses argumentos para, nas próximas aulas, nas aulas seguintes, construir toda essa teoria de ética do pensamento de unificação. Ou seja, aquela ideia que vai permitir a gente entender o que é o bem. E, consequentemente, eu vou poder ter uma clara conceituação, uma concepção mais clara e definida do que é uma pessoa boa. Como é que eu posso me autodenominar uma pessoa boa? Não, eu sou bom. Né? Como? Eu faço bem. Não, eu não faço mal. Simples, muito genérico, né? Vamos melhorar isso daí? Vamos sim, nas próximas aulas com certeza. Então, o cumprimento do propósito dos 3 objetos traz a realização do amor de Deus em relação aos 3 parceiros objetos, ou seja, o amor de Deus é um amor absoluto, mas quando ele se manifesta, ele faz isso de uma maneira diferenciada, de acordo com a posição e a direção dentro da base de 4 posições. Amor divisional se refere aos 3 tipos de amor divino expressos na família, ou seja, amor de pais, amor conjugal e amor de filhos, ou amor filial, ou seja, os 3 amores dos parceiros objeto, né, que a gente está querendo enfatizar com toda essa argumentação. Como já mencionamos, os 3 parceiros objetos de Deus são os pais, né, depois o esposo e a esposa, e aí os filhos são os seus terceiros objetos. Percebe a importância disso? A sacralidade do que a gente está dizendo? Então você deve estar pensando aí, né? Talvez a expressão amor divisional possa ter criado um pouco de dúvida, né? O que você quer dizer com isso? O que o pensamento de unificação quer dizer quando ele fala que a família faz surgir esse amor divisional do amor absoluto de Deus? Né? Me permita, vou pegar o esquema novamente. O reverendo Dr. Samemon, ele tem uma expressão muito interessante que eu vou plagiar aqui agora na minha afirmação, mas basicamente ele diz assim, que a família é o prisma no qual o amor de Deus se fragmenta nos tipos de amor, nesses 3 tipos de amor que o texto acabou de mencionar. Percebe? Quando a gente fala sobre física, o estudo da ótica, sobre luz, né, existe um dos princípios que diz que o prisma é ali onde bate a luz branca, né, e ele faz o efeito de fragmentar a luz branca da luz nas 7 cores básicas, que é a base, as cores básicas, que, por exemplo, esse é o princípio que se aplica na formação do arco-íris, né?
ele faz essa comparação e essa analogia para explicar que a família, a base de 4 posições familiar, que a gente está enfatizando aqui, ela funciona, essa base de 4 posições funciona como um prisma, aonde o amor absoluto, único, imutável e eterno, né? A gente já falou sobre essas características, esses atributos, essas qualidades do amor de Deus, né? Mas a palavra está aqui, único, absoluto, eterno, imutável. Mas quando ele bate dentro do prisma, né, da base de 4 posições familiar, ele vai se fragmentar nesses 3 amores, nessas 3... são 3 tipos de amor, então quer dizer que existem 3 tipos de amor? Não, amor é amor. E ele é único, absoluto, eterno e imutável. Mas ele se fragmenta em nuances. Ele adquire facetas específicas porque cada relacionamento dentro dessa base é específico, né? Existe o relacionamento, né, dos pais com os filhos. Existe o relacionamento conjugal entre esposo e esposa. Existe o relacionamento dos filhos em relação aos seus pais. Essas 3 estruturas, esses 3 aspectos do amor de Deus, fragmentado nessas relações claras, específicas, notórias e observáveis dentro da base de 4 posições familiar, é que vai dar essa faceta, essa nuance, essa coloração específica ao amor. Amor é amor, amor é amor, ok? Estamos dizendo que existe? Não, ninguém está dizendo isso não. Mas percebe? Por isso que eu busquei, plagiei essa argumentação do reverendo Dr. Samuel Moon falando, né, que tal como o prisma para a luz é o fragmentador nas cores básicas, a família, a base de 4 posições familiar, é esse aspecto que vai dar uma coloração, vai fragmentar o amor de Deus em nuances, em aspectos muito específicos e relacionais. O amor que um pai tem por um filho é igual ao amor que um esposo tem por uma esposa ou que o filho tem por... Não, ele é peculiar, ele tem uma característica. Ele tem absoluto, único, eterno, imutável? Sim, mas ele tem uma nuance muito própria. Eu não sei se eu vou ser suficientemente capaz de detalhar e mostrar isso, mas eu peço, então, depois volta no livro, dá uma lida sobre isso, reflete, analisa, pondera, analisa dentro da sua casa, da sua família, nas suas relações com os seus pais, com os seus filhos, com o seu cônjuge, enfim, né, dentro da estrutura familiar você vai observar nuances muito próprios e específicos, e eles são intensos um tanto quanto o outro, mas tem peculiaridade, tem singularidade. Beleza? Espero que tenha conseguido enfatizar, né? Certamente não o fiz, mas por favor, né, valorize esse conteúdo e depois se debruce sobre o livro para entender melhor, tá bom? Show de bola? Então, o amor de pais é o amor descendente dos pais para os filhos, o amor conjugal é o amor horizontal entre esposa e esposa, e o amor dos filhos é o amor ascendente que parte dos filhos para os pais, né? São esses aspectos dimensionais, né? E como ele fala ali, divisionais, né? Essa fragmentação do amor de Deus nessas facetas, nessas nuances da estrutura da base de 4 posições familiar. Desta forma, então, o amor divisional é amor com uma natureza direcional. Mais precisamente, amor tem 12 direções, porque a pessoa em cada uma das 4 posições tem um tipo diferente de amor por cada um dos 3 parceiros objetos, respectivamente. Consequentemente, vários tipos de amor com diferentes nuances vêm a aparecer. A fim de realizar esses vários tipos de amor, vários tipos de virtudes são requeridas, sendo que com cada tipo de amor há uma virtude correspondente. Você deve estar pensando, pera lá, como assim 12 direções? Agora fiquei confuso, né? Vamos pegar o gráfico aqui novamente? Então vamos lá, olha só, né? A base de 4 posições, todos relacionados. Então veja bem, vamos pegar aqui o exemplo da base de 4 posições familiar, né? Deus ama o esposo, e esse esposo também ama a Deus. Então aqui tem o amor vindo de Deus para o esposo e o amor do esposo indo para Deus. Tal qual Deus e a esposa e Deus. Tal qual Deus e os filhos e Deus. Tal qual o esposo e a esposa, o esposo. Tal qual o esposo e os filhos o esposo, ou o pai aqui já nessa relação, né? E aí da mesma forma, os filhos em relação à esposa, ou no caso a mãe. Então percebe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indo e vindo, 12 direções. Tá claro para você? Então você fica pensando assim, da onde que vem essas 12 direções? Tá claro aqui que cada uma dessas posições vai se relacionar com 13, né? Então, uma posição vezes 3 objetos, indo e vindo 12 direções. Simples assim. Ah, não, é muito complexo, pensamento de unificação. Não, ali o esquema está mostrando. Simples, claro, né? Eu amo a Deus e Deus me ama. A esposa ama a Deus e Deus ama a esposa. Eu sou eu e a esposa é a esposa.
somos pessoas diferentes, que recebemos um amor peculiar de Deus e que amamos Deus de forma peculiar também, tal qual entre esposo e esposa e entre os pais e os filhos de Deus. E percebe que são 12 direções, 12 nuances também do amor dentro dessa estrutura. Então percebe a importância, a preciosidade, a sacralidade dessa estrutura que o pensamento de unificação chama de base de 4 posições familiar. E porque ela precisa ser profundamente compreendida e entendida no seu funcionamento, para que a gente possa depois, nas aulas que virão, aí nas próximas aulas, entender sobre ética. Eu não posso falar, e o pensamento de unificação não vai ousar falar sobre ética sem antes deixar bem claro. Companheiro, precisa entender. O amor de Deus é verdadeiro. O coração de Deus é de um amor verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. Nós falamos. Depois o segundo ponto, base de 4 posições familiar. E o terceiro ponto, o propósito dos 3 objetos. Percebe que tudo está junto, né? A gente define 3 pontos, mas que é uma estrutura que funciona bem. E é o que vai definir, são os ingredientes que nós vamos utilizar nas próximas aulas para discutir, debater e conceituar ética e depois moralidade e todos os aspectos relevantes sobre a praticidade disso na vida cotidiana. Beleza? Mas enfim, como eu mencionei, essa é uma aula introdutória, facilitadora, para que a gente possa depois, né, se debruçar sobre o tema propriamente com a profundidade que ele merece. Beleza? Show de bola? Então, basicamente é isso. Então, eu já vou fazer aí o nosso compromisso, né? Encerrando essa aulinha aqui introdutória. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, deixa sua curtida no vídeo aí, né? O seu comentário, compartilhe. E aí já fica feito o nosso compromisso. Então, na próxima aula, nós vamos tratar, como está aí na sua tela, sobre ética e moralidade. Vamos fazer a definição de ética e moralidade baseado a partir dos conceitos, premissas e ideias que a gente afirmou agora. Não, a gente não afirmou nada, né? A gente foi aí construindo um cenário buscando todos os conceitos anteriormente estudados. Se não está lembrado, aproveita antes de assistir a próxima aula aí sobre esse tema, definição de ética e moralidade, volta lá, né, dá uma olhadinha novamente na base de 4 posições familiar, observa esses aspectos aí que a gente falou sobre o coração e o amor, são aspectos muito importantes, né? Essa estrutura da base de 4 posições que a gente mencionou aqui, depois dá uma analisada melhor, aí pensa um pouco, tem as aulinhas gravadas também explicando cada uma das bases de 4 posições nas suas nuances, né? Base mantenedora de identidade, desenvolvedora, seja ela interna, seja ela externa, tá lembrado? Não tá lembrado? Tá lá, assiste lá, tá bom? Então é isso, agradeço aí a sua atenção e aí nos vemos na próxima aula. Nos vemos lá então? Beleza, até lá então, tchau, tchau.